Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Mais um dia com a graça do nosso Senhor passando aqui para nós tirar um minuto do nosso dia, né? Nós ouvir a voz de Deus, meditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus é tudo na nossa vida. A palavra, né, é lâmpada para os nossos pés, é que nos ilumina, né, no nosso caminho, que mostra o verdadeiro caminho para nós seguir a Deus, né? Obedecer os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus deixou, né, a palavra de Deus para nós meditar e nós entender o que Deus tem para nós, meu irmão. Entrega a sua vida hoje a Jesus Cristo. Tira um minuto do seu dia, da sua vida, para você meditar, você ouvir a voz de Deus, porque nós ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, né? Então nós devemos estar sempre meditando para ouvir o que Deus tem para nós. Deus fala conosco todo dia através da palavra, e a palavra é que cura, que nos liberta, que nos transforma, né? Que nos salva. A palavra cura o coração, cura a mente, né? Cura tudo aquilo que está ruim na nossa vida. Você vai ouvindo a voz de Deus, a palavra, vai meditando, ela vai te enchendo e te purificando, te transformando, te renovando dia após dia. Então, por isso nós devemos estar sempre meditando e ouvindo a voz de Deus, porque a voz de Deus é tudo. Sem Deus não somos nada, meu irmão. Tira um tempo do seu dia para você ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para nós, porque Deus tem muitas coisas grandes para a nossa vida. Deus tem tudo e a salvação, né? Na nossa vida e nossa família. Se você não ouvir a voz de Deus, não entender os mandamentos de Deus, você vai fazer coisa que não agrada a Deus. Você está nesse mundo, né? Pecando e no pecado. Então, nós não devemos estar sempre no pecado, né? Porque nós somos falha pecadora. Eu creio que nós pecamos todos os dias, né? Porque somos ser humano falho. Mas nós devemos redimir todo dia do nosso erro, do nosso pecado. E pedir perdão a Deus, entregar a nossa vida, a nossa salvação nas mãos de Deus, porque só Ele que pode curar, libertar e nos transformar e nos perdoar, porque Deus, né, deu o Filho dele para morrer por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, né? Então nós devemos pedir perdão sempre, porque Ele é grandioso e poderoso para nos perdoar, amém? Então vamos meditar na palavra nesta manhã. A palavra de hoje se encontra lá em Lucas 5, versos 12, né? A cura de um leproso, né? Glória a Deus, né? Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e pediu-se: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus respondeu, né? Estendeu-se a mão, tocou-se nele e dizendo, né? Quero sim, fique limpo, né? E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu e Jesus ordenou-se-lhe que não contasse isso a ninguém, né? Glória a Deus, né? Nessa época as pessoas, né, criticavam muito a Jesus, né? Porque achavam que ele não era, né, um servo de Deus, um profeta de Deus e o filho de Deus. Muita gente criticou, muita gente, né, caluniou Jesus Cristo e ele foi muito, né, atacado por isso, pelos milagres que ele fazia a Deus. As pessoas até chamou ele, né, de demoniado, que ele, né, não servia a Deus, que ele era um demoniado, que as coisas que ele fazia não era de Deus, né? Então ele pediu que nesse dia que o leproso não contasse para ninguém, para Deus, né, tocar o coração daquele e saber que Deus estava agindo naquele lugar, Deus estava curando multidões, Jesus estava ali, né, fazendo milagre, fazia milagre. Se a gente conta um milagre da gente para as pessoas, a gente às vezes está fazendo, se agradecendo, né? Querendo ser grande demais. E tem coisas que às vezes a gente não precisa contar para o mundo, mas conta para Deus, conta para Jesus, porque Jesus é o único que tem que saber daquilo que nós está passando, né? Daquilo que nós tem, a doença, tudo nós pedimos. Tem vezes que nós temos que contar somente para Jesus, porque só Jesus pode curar, meu irmão. Só Jesus é a cura e é a verdade, a vida. Ele é o caminho, né, para nós, a nossa salvação. Então, nós devemos pedir socorro a Deus e Deus te cura, meu irmão. Se você crer, ter fé em Jesus Cristo, Jesus te cura dessa lepra, dessa doença, dessa enfermidade. Basta você crer. Somente crer em Jesus Cristo, que Ele é a cura e Ele é a salvação. Nós não podemos curar ninguém através, né, de colocar a mão. Assim, nós temos poder de Deus, assim, a presença dele na nossa vida
porque Deus deu os dons de curas, dons, né, do Espírito Santo, aí quem faz é Ele. Nós não podemos fazer nada, a não ser nós trabalhar para Jesus Cristo, né? Nós somos usados, né? Nós somos servos dele, estamos aqui para orar para interceder pela sua vida e pedir, né, a Deus, através de oração e do socorro e do milagre da sua vida, amém? Que você seja de fé, meu irmão, assim como foi esse leproso, que ele pediu, somente toque em mim, eu será curado, limpo e purificado. E Deus está te tocando nesta manhã, Deus está te purificando, Deus está transformando a sua vida, meu irmão. Crê que Jesus pode dar e Deus está te curando nesta manhã. Basta você crer, entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus poderoso, amém? Fique na paz, fica com Deus, você tem um domingo abençoado, cheio da presença do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor Jesus, não esquece de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canalzinho vermelho, para Deus estar abençoando outras vidas também, a sua vida, amém? Fica com Deus, fica na paz.